E algo surpreendente aconteceu hoje, isso impactou o Bitcoin e as criptomoedas. Eu vou falar disso nesse vídeo, vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin que está em uma zona muito importante. Vou atualizar também a análise dos eventos macroeconômicos. Hoje tivemos eventos aí um pouco confusos para o mercado. Vou explicar o que está acontecendo e no que a gente deve prestar atenção nos próximos dias. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise gráfica das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e também seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam mais rápido. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E hoje foi um dia volátil, né, pessoal? Um dia aí com o mercado sem direção, né? A gente teve o Bitcoin subindo ali na parte da manhã, né? Até as 11 horas da manhã o Bitcoin estava subindo ali, acompanhando o mercado americano. Depois, ali, de repente, caiu ao meio-dia, né? O mercado está muito instável nos últimos dias. Pessoal, graficamente, tá? O que a gente teve aqui? Eu, sinceramente, não consigo ver uma mudança no gráfico. A gente teve mudanças em outras coisas que eu já vou mostrar daqui a pouco aqui, tá? No gráfico, para mim, a gente segue na mesma, tá? O Bitcoin está perto ali do topo histórico, né? Aquela região região dos 73.600 aproximadamente, é a máxima histórica do Bitcoin, é uma região que ele tem tido dificuldade de passar nos últimos meses, tá? Ele não tem conseguido até então romper a máxima histórica em dólares, tá? Isso aí é um sinal um pouco perigoso, porque a gente bateu aqui na região de resistência, estamos recuando, tá? Para mim, o evento que fez o Bitcoin subir ali a partir do dia 15 de outubro foi o Trump Trading, tá? O mercado apostando na vitória do Donald Trump nas eleições nos Estados Unidos. Na terça-feira, dia 5, a gente vai ter esse resultado da eleição e aí a gente vai saber se de fato o Donald Trump vai ganhar ou não. E acredito que se ele ganhar, a gente pode ter o mercado reagindo bem, aquela fase de lua de mel que o mercado fica quando um candidato que ele quer ganha, mas também existe o risco de ele não ganhar, porque a eleição lá não está garantida, tá? As pesquisas estão mostrando pelo contrário, estão mostrando que a eleição está muito disputada, não tem muita clareza em qual vai ser o candidato que vai vencer, e aí eu vejo a possibilidade de, por exemplo, se a gente tiver o cenário em que a Kamala Harris vence, o mercado pode realizar. Se o mercado subiu aqui apostando na vitória do Trump e ele perde, a gente poderia ter uma correção, tá? Então, isso aqui só comentando sobre o evento que puxou o mercado para cima nos últimos dias, né? Mas, Tainan, por que o mercado caiu aqui, tá? Pessoal, primeiro, tá? A gente está na região de resistência, é o que eu sempre falo. Em região de resistência, você tem que começar a ficar cauteloso, você tem que tomar cuidado. Por quê? Pode ser que não rompa a resistência, tá? A gente pode, na maioria das vezes, inclusive, quando você está numa região de resistência, o mercado ele acaba recuando, tá? Para mim, pessoal, pelo menos na minha visão aí de análise gráfica, ele não pode perder para baixo, romper para baixo essas linhas de tendência de alta que ele vem fazendo nos últimos dias, tá? É possível desenhar algumas linhas de tendência de alta e ele vem respeitando nessa queda de hoje, inclusive ele está respeitando, mas se ele romper para baixo a região dos 69 mil dólares, a coisa fica feia, porque aí ele pode facilmente buscar a região dos 65, que é onde estaria o próximo suporte mais relevante, tá? Então, essa é a minha visão. O Bitcoin está ali sendo espremido entre uma linha de tendência de alta de curto prazo e uma resistência na região dos 73 mil dólares. Até o dia 7, né? Ou seja, até o dia da eleição aproximadamente, um pouco depois do dia da eleição, ele vai ter que se decidir, tá? E aí a gente vai saber para que lado ele vai. Se ele romper para cima, que ótimo, a gente vai estar rompendo o topo histórico, o Bitcoin não vai ter resistências pela frente, pode ir até uns 120 mil dólares se ele romper isso daqui para cima, mas se ele não conseguir, se ele começar a andar para baixo, ele pode facilmente voltar para a região dos 65 mil dólares. E a gente não pode deixar de olhar também, pessoal, a situação do que está causando esse movimento, né? Como eu disse, a alta dos últimos dias foi causada aí pelo Trump Trading. Tá o mercado apostando na vitória do Trump. Só que nos últimos dias, nas últimas horas, a gente tem tido um cenário bastante complicado, em que o Bitcoin tem caído, tá? Na quarta-feira o Bitcoin caiu principalmente por causa de dados macroeconômicos, variação de empregos privados ADP vieram fortes, né? Dados do mercado de trabalho fortes aí nos últimos dias. Ontem, inflação deu um sustinho para cima, tá? A inflação na base anual ficou acima do que o mercado esperava. Aí foi mais um susto, né? Porque na semana que vem a gente vai ter reunião do Banco Central dos Estados Unidos, a gente vai ter o Fed decidindo as taxas de juros, o mercado começou a ficar com medo, falou, olha,
Não sei, tá? Pode ser que na semana que vem o Fed não corte os juros o tanto que o mercado gostaria. E aí ficou todo mundo na expectativa para esse payroll que seria divulgado hoje. E na teoria, se o payroll viesse dentro do esperado ou abaixo do esperado, seria algo bom, né? Só que ele veio muito abaixo do esperado, ao ponto que as pessoas ficaram sem saber se é bom ou ruim da forma como ele veio, tá? O payroll veio 12 mil, pessoal. Aí, na parte da manhã, o mercado subiu após a divulgação desse dado, né? O mercado ficou otimista, falou, não, isso significa que o Fed vai cortar juros. Mas depois o mercado começou a olhar para isso e falou, olha, peraí, payroll de 12 mil. 12 mil é um número extremamente baixo, pessoal. Vejam aqui os números, tá? A gente teve aí o ganho médio por hora trabalhada, ele veio acima da expectativa, o que é ruim, tá? Não seria bom o ganho médio por hora trabalhada vir acima, porque mostra um crescimento do salário maior do que o esperado, o que reflete a inflação da mão de obra, o que não costuma ser um bom sinal, tá? Aí veio a taxa de desemprego se manteve estável em 4,1 quanto era esperado, não teve aumento nem diminuição, mas olhem isso daqui, meus amigos, o payroll, o mercado estava esperando 106, veio 12 mil, pessoal, esse número é extremamente baixo, tá? Aí, pessoal, a gente tem que olhar aqui o que isso significa, tá? A gente está tendo o payroll mais baixo desde janeiro de 2021, quando a gente teve um número negativo, né? A gente teve menos 227 mil, tá? Aí foi realmente um caso extremo, isso aqui era a época da pandemia, tá? Era um outro contexto, mas esse payroll foi o mais baixo aí desde janeiro de 2021, meus amigos. Se a gente pegar aqui nos últimos tempos, né, a gente só teve um período pior do que esse que a gente está tendo agora em termos de payroll na época da pandemia, tá? Na época da pandemia, realmente a gente teve ali um payroll vindo muito ruim, né? Porque você teve demissões, a atividade econômica ela praticamente parou, mas se a gente olhar aqui em comparação com os últimos meses, pessoal, a gente estava tendo payroll aí nos últimos tempos, vindo aí na média de uns 200 mil vagas de emprego sendo criadas. Nesse mês de outubro, foram apenas 12 mil. Tá? É uma redução preocupante. O mercado primeiro olhou isso e falou, nossa, o payroll veio abaixo da expectativa. O Fed vai ter que cortar juros, sinal de que a economia está desacelerando. Só que o mercado parou e pensou, opa, 12 mil? É um número muito baixo. Tá? Um payroll abaixo de 100 mil geralmente já é um sinal de alerta para o mercado. Esse veio 12 mil. Tá? 100 mil já é um número que normalmente você tem aí em períodos de recessão, né? Em períodos em que o mercado, em que a economia realmente está esfriando. Então, assim, veio 12 mil, veio muito mais baixo do que isso. O payroll de 50 mil já é considerado uma coisa horrível e veio 12 mil. Tá? Então, Tainá, mas só um dado sozinho não vai fazer muita diferença, né? Pois é, um dado sozinho realmente não vai definir aí o cenário macroeconômico atual. A gente teve furacão nos Estados Unidos há pouco tempo, a gente está tendo greve da Boeing, está tendo um monte de coisa acontecendo, mas de qualquer forma isso aqui não deixa de chamar atenção, tá? A gente vai ver na quinta-feira que vem o que o Jerome Powell vai falar disso tudo, tá? Porque ontem a gente teve dado mostrando a inflação acima da expectativa. A gente tem visto dados aí macroeconômicos nos últimos dias, até mesmo do mercado de trabalho, mostrando uma economia bastante aquecida. A variação de empregos privados ADP da quarta-feira veio 233 mil, com a expectativa de 110 mil novas vagas. Confiança do consumidor na terça-feira veio 108,7, quando o esperado era 99. Tá? Tudo isso mostra a economia muito forte. A inflação ontem acima do esperado na base anual do núcleo do PCI. Pedidos para seguro-desemprego bem abaixo, aí hoje me vem esse payroll de 12 mil, tá? E na hora que eu vi esse dado, pessoal, sinceramente, eu fiquei até sem entender, assim, sem acreditar, achando que eu tava lendo errado. Eu falei, não é possível que isso veio 12 mil. E veio 12 mil, tá? O payroll veio 12 mil, apenas 12 mil vagas de emprego geradas fora do setor agrícola dos Estados Unidos. Isso é muito pouco, tá? É muito pouco, tá? Então, isso daqui é algo que provavelmente vai estar em evidência, mas o que eu penso é o seguinte, pessoal, agora, até terça-feira, a discussão vai ser eleição dos Estados Unidos. Então, eu acho que o foco do mercado vai ser eleição dos Estados Unidos. Depois que passar a eleição na terça-feira, aí o mercado volta a olhar para o Fed, tá? Lembrando que na próxima semana a gente vai ter decisão do Fed, que eu comentei agora há pouco, de taxa de juros. O mercado está ansioso para saber se o Fed vai cortar 0,25, se não vai cortar, se vai cortar mais. Então o mercado está ansioso para saber qual vai ser o ritmo que o Jerome Powell vai seguir. Tá? A semana que vem, pessoal, também faz parte
da temporada de balanços nos Estados Unidos, tá? Vamos ver aqui se tem algum balanço importante na semana que vem, né? Eu não tô vendo balanços aqui importantes na semana que vem, não, tá? Semana que vem parece ser uma semana mais tranquila aí em termos de balanços. O tema provavelmente vai ser aí ligado à questão dos Estados Unidos, a questão da eleição americana a partir de agora, tá? O mercado vai estar de olho nisso. E a gente não pode deixar de olhar a análise de sentimento, né? Tivemos muita liquidação nesse movimento de subida rápida e queda rápida hoje, tá? As baleias aproveitaram para tomar o dinheiro do pessoal que estava tanto alavancado apostando na alta quanto na queda. Deixa eu ver aqui que o Open Interest caiu bastante hoje, né? Ele caiu, pessoal, de 91 para 83 mil na Binance, tá? Caiu bastante, é uma queda muito forte, mostra aí muitas pessoas sendo liquidadas, só que o long short ratio agora está estável ali em 1,1 mais ou menos, tá? Então o Open Interest não está se movendo tanto, então a gente está meio que parado aí, olhando só o TRDR, é difícil de chegar a alguma conclusão. E pessoal, a gente não pode deixar de olhar o Liquidation Rate Map, porque esse sim dita pra gente a direção do mercado, né? A gente vê aqui, pessoal, que apareceu bastante liquidez na região dos 68.700, indicando que o Bitcoin pode voltar ali naquela região para liquidar até a região dos 68.300, tem bastante liquidez, tá? Mas o ponto aí que a gente teria mais liquidez depois desse seria na região ali dos 65.400 dólares. Continua sendo uma região onde tem muitas pessoas que estão alavancadas apostando na alta e que o ponto de liquidação delas está ali naquela região. Isso significa o seguinte: se as baleias conseguirem jogar o Bitcoin para baixo, elas vão tomar um dinheiro do pessoal que está alavancado apostando na alta, tá? Tem surgido bastante liquidez acima também, tá? Até a região dos 75 mil tem bastante liquidez, entre 73 e 75, tá? Só que aparentemente tem mais liquidez abaixo, o que indica que talvez as baleias possam tentar jogar o mercado para baixo para liquidar esse pessoal que está apostando na alta alavancado, tá? Então, sinal de alerta aí da análise de sentimento, a gente tem mais pessoas apostando, aliás, a gente tem mais liquidez abaixo, de acordo com a estimativa do Liquidation Rate Map, o que significa possibilidade de cair, tá? Mas, pessoal, a gente não pode olhar só para o Bitcoin, a gente tem que ver o que está acontecendo com as altcoins, nessa loucura que o mercado está fazendo nos últimos dias. Indo aqui, pessoal, para um gráfico das principais criptomoedas, Ethereum, tá? Ethereum não sabe o que faz, né? Tava subindo, depois caiu. Eu não consigo ver um padrão gráfico para Ethereum. O que eu vejo ela tá numa região de suporte, essa região dos 2.500 dólares, uma região aí que ela tem se segurado nos últimos dias, tá? Se ela romper isso aqui para baixo, a coisa complica. Por enquanto ela não rompeu, tá? BNB, pessoal, não consigo ver um padrão confirmado ainda, mas se ela romper para baixo, a região dos 560 dólares, ela vai formar um topo duplo com alvo lá nos 523, mas ainda não rompeu, tá? Então, tem que tomar cuidado. Solana, meus amigos, Solana já atingiu o alvo daquele ombro, cabeça, ombro que ela tinha formado e agora, por enquanto, não há um padrão novo. Se ela romper os 160 para baixo, aí sim ela vai formar um topo duplo, mas está longe ainda, tá? Ela está em 167, mas se acontecer dela romper para baixo, cair mais e buscar aquela região, aí que a gente vai formar um padrão e aí o alvo seria no 140, tá? Mas lembrando, ainda não rompeu, tá? Então é algo mais para vocês ficarem de olho. XRP segue naquela mesma situação, rompeu uma bandeira de baixa para baixo, com alvo lá na região dos 41 centavos de dólares. Tron, pessoal, Tron tá na região de topo histórico aí, tá? Não consigo ver um padrão gráfico nela por enquanto. O que eu digo é, ela está na região de resistência, tomem cuidado, tá? Cardano tá conseguindo subir hoje mesmo com tudo aí, performando meio que mal, né? A gente não tá vendo as criptomoedas performarem bem hoje, mas ontem e hoje a Cardano tá conseguindo aí fazer um movimento interessante, tá? Mas tá numa região de resistência aqui, tá? Se ela não romper logo esse triângulo, possível triângulo descendente para baixo, vai ser um sinal de queda horrível para Cardano, tá? Tom, pessoal, não consigo ver um padrão gráfico para Tom por enquanto, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, que é extremamente importante também, né? A Pendle, pessoal. Pendle ainda está dentro daquele cenário do ombro cabeção invertido com alvo nos 12 dólares, tá? Ela ainda não invalidou, então a Pendle segue firme. Eu acho que se, por exemplo, a gente tiver aí um cenário favorável para as criptomoedas na semana que vem, né? Que seria o quê? O Trump ganha, o Jerome Powell lá, o Fed vai lá e corta os juros da forma como seria melhor para o mercado. Nesse cenário aí, a gente, e também, né, o Fed dá a expectativa de cortar bastante, eu acho que nesse cenário aí a Pendle poderia disparar e buscar o alvo aqui desse possível ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Chainlink,
tá? Quando a gente vai para o gráfico da Chainlink, ela tá na mesma aí, tá sem nenhum padrão gráfico por enquanto, testando ali a região de suporte dos 10 dólares, não pode romper esse suporte para baixo, tá? Outra moeda importante que eu tenho falado muito pouco porque ela tá esquecida, né? A Matic, tá? A Matic para mim ela tá meio morta aí nos últimos tempos, não para de fazer mínima atrás de mínima, tá? E eu não consigo ver um padrão gráfico nela por enquanto indicando alto. O que eu vejo é a Matic em termos de gráfico aqui, ela parece ter rompido para baixo nos últimos tempos um triângulo descendente, tá? Que é um padrão que normalmente indica continuação da tendência de queda, tá? Se você fizer aqui uma projeção aqui desse triângulo descendente da Matic, o alvo tá lá o alvo tá em zero, né? Não acho que vai nisso não, tá? Mas infelizmente ela tá aí dando sinais de fraqueza, sinais de que pode cair. A gente teve muitas moedas subindo nos últimos dias e a Matic simplesmente não conseguiu acompanhar, tá? Outra moeda aí que eu já ia esquecendo é a AVE, pessoal. A AVE também tá numa situação aí complicada, tá? Se a gente for aqui pro gráfico de uma hora, se ela romper para baixo a região ali do 135, ela vai formar um topo duplo com alvo lá no 105, tá? Ainda não rompeu, né? Outra moeda importante que eu tenho que falar também é a AVAX, tá? A AVAX é uma moeda importante no mercado, né? Quando a gente vai para o gráfico aqui da AVAX, ela rompeu para baixo uma cunha ascendente, padrão que normalmente indica queda, e o alvo para a AVAX está lá na região dos 13 dólares, tá? Tem que falar aqui também da Polkadot, pessoal, que é outra moeda importante no mercado de criptomoedas, tá? Polkadot, quando a gente vai para o gráfico dela aqui, parece estar rompendo, não rompeu ainda, tá? Mas parece estar formando um triângulo descendente, assim como a Cardano, tá? Só que no caso aqui, esse triângulo ele é menor do que o da Cardano. Mas a gente vê aqui um sinal de fraqueza, tá? Um sinal de que os vendedores estão conseguindo empurrar cada vez mais para baixo, tá? Eu acho que se o mercado sofrer uma queda forte aí nos próximos dias, se acontecer, por exemplo, de, sei lá, o Trump não ganhar a Câmara e, sei lá, semana que vem ser tudo ruim, o Fed falar, não vamos poder cortar os juros tanto nas próximas reuniões, porque a gente tem que esperar e ver a inflação e tal. Se acontecer alguma coisa desse tipo, meus amigos, podem se preparar, porque o mercado pode cair, a Polkadot, a Cardano, a Chainlink, a XRP, essas moedas que estão já na beira do precipício, elas podem dar uma derretida brutal, tá? No caso aqui da Polkadot, se ela romper para baixo esse possível triângulo descendente que ela parece estar formando aqui no gráfico diário, o alvo seria nos 2 dólares e 32 centavos. Agora ela está em 3,92, tá? Então, seria aí um sinal de queda bastante forte para Polkadot. Então, é um alerta aí para quem tem Polkadot, para quem gosta dessa moeda. No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo uma excelente sexta-feira para todos e bons negócios. Até mais. Tchau.